Discordo do que diz, mas defenderei até a morte o seu direito de dizer. Dizem que o Voltaire defendia mais ou menos essa ideia que eles atribuem à liberdade de expressão. Ou seja, será que é demais pedir para que bolsonaristas fascistas que pregam tudo contra a democracia não sejam ouvidos nesses podcasts que estão ganhando destaque e visibilidade? Será mesmo que é censura? Será que os democratas, os esquerdistas que falam tanto do fascismo estão sendo fascistas quando pedem para esses caras não terem espaço? Ah, é claro que não! Eu já falo na cara, esse daqui não é um canal que vai ficar te enrolando para saber a minha opinião sobre o assunto. Mas, por que eu acho que não é censura impedir que os neofascistas, que esse pessoalzinho tóxico, esse pessoal do gabinete de ódio, veja bem, gabinete de ódio, não tem espaço? Bom, aí você vai ter que assistir o vídeo para entender por que eu penso assim, que tem motivos plausíveis, difíceis de contestar, posso te garantir. Eu sou o professor de arte e cartunista Raposa, um renomado ninguém. Mas sabe o que é ninguém? Sabe o que é ninguém? Esses podcasts super populares e essa gentalha do atual governo que tá louca pra aparecer em todos esses lugares pra ver se garante uns carguinhos, garante umas eleições, vai continuar seu fórum privilegiado e não serem preso ano que vem. Na verdade, esse ano. Já que eu comecei a falar de Voltaire, vamos falar de Popper. Aquele fragmento que virou meme, viralizou felizmente sobre Popper dizendo que a liberdade de expressão não pode ser usada para pregar contra a liberdade de expressão, se não é um paradoxo. Ou seja, essa coisa de temos que ouvir todos os lados, temos que ser democráticos, não funciona quando o outro lado não é democrático. Ao contrário, ele prega valores contra a democracia. Essa gente não pode ter visibilidade, não pode ter espaço, né? Ouvir o outro lado. Estamos sendo democráticos, ouvindo todos os lados. Mas aí você está ouvindo criminosos ideológicos, desonestos, cínicos, gente que está impregnada do tal gabinete de ódio, que já está claramente explícito que participa de atos antidemocráticos, que querem censurar de fato as outras pessoas, que processam, que são autoritários, que interferem na Polícia Federal para se proteger seus corruptos, ao mesmo tempo que manda perseguir seus opositores políticos. Essa gente está fazendo isso no Brasil atual. Parece que eu estou narrando a Alemanha nazista, quando os caras usavam uma polícia para perseguir opositores políticos, para censurar, tentar encarcerar, pregavam coisas contra a liberdade de ideias. E aí os podcasts tentando parecer realmente assim, plurais. Quero ver essa turma? Essa turma que, se conseguirem o golpe que tanto almejam, nesse podcast livre vai ter mais. Mas é aquela coisa, não é? Eles têm que tentar ganhar engajamento de todos os públicos. Aí eu vou especular motivos porque eu acho que Flow, Inteligência Limitada ou essa putaria toda de podcasts super populares hoje em dia querem sempre ouvir essa turminha nefasta. Ou é por isso que querem engajamento de todo tipo de público, porque é lucrativo, e quanto mais gente brigando nos comentários melhor, porque dá mais engajamento, polêmica, visibilidade, os caras recorta, e aí um pedaço vai parar pro pessoal criticar, o outro pedaço vai pro pessoal puxar o saco. Ou seja, é sempre um bom negócio pro cara. Então ele está cagando de verdade pra discussão ideológica, ele está pouco se lixando pra responsabilidade de dar espaço pra um cara que vai pregar antidemocracia, que pode ser nocivo até pro negócio dele, que agora está sendo lucrativo. E o outro motivo é, que curioso que todos esses podcasts foram simpatizantes do Bolsonaro. É impressionante como o Vilela, o Monark, não sei qual outro podcast famoso aí que se declarou no passado, não podcast, mas a pessoa que apresenta, um entusiasta do bolsonarismo, também está dando esse espaço para essa gentalha. Mas tem essa curiosidade, não é? Será que é porque eles ainda estão tentando assim um lampejo civilizatório nesse povo que eles apoiaram para eles não parecerem tão estúpido? Ou será porque eles ainda mantêm alguma simpatia velada? Ou é pela primeira coisa que eu especulei? Bom,
Aí vai de cada um de vocês interpretar, tentar especular também. A gente só vai ficar nisso, no campo da especulação. Embora tenha umas coisas que pareçam muito nítidas e claras, não podemos afirmar. Mas aí alguém pode dizer e argumentar, como eu já vi, não é importante que a gente exponha a podridão, as vísceras nefasta dessa turma, que todo mundo saiba quem eles são, para que eles percam credibilidade? Ah, vocês sabem que isso não funciona. Não existe marketing negativo. Lembre-se, fale bem ou fale mal, mas fale de mim. E na internet, com a sua capacidade de disturbar, com a sua capacidade de tirar peso e gravidade de muitas coisas, esses caras vão pregar seus ideais de ódio antidemocráticos e é capaz disso ser diluído com memes, com briguinhas de ego ideológico, etc. E não se dar peso suficiente para a podridão desta turma. E quando eles viralizam pelo mal, parece que eles ganham seguidor. Então esse argumento não é válido. Tem a outra questão. Esses caras não são convidados para serem contestados. Porque os apresentadores desses podcasts sabem que se eles confrontar essa turma, nenhuma outra parecida vai no seu programa. Então eles têm que deixar os caras falarem, serem contestados. De vez em quando eles até confrontam, mas sabe aquela maneira amigável que deixa o cara contornar, enganar, mentir e fica por isso mesmo. Aí eu não sei se é que falta sagacidade nesses apresentadores que nunca foram assim considerados pessoas inteligentes, do alto gabarito argumentativo, para se discutir e debater com esta turminha tão acostumada em mentir e ludibriar, ou porque eles não se importam. Como eu disse, eles querem só o lucro, o marketing, o engajamento. Então eles não vão contestar de fato, ou não têm capacidade para isso. Concluindo, então se fosse realmente para contestar por ensaia justa, confrontar esta turma antidemocrática com seus valores podres, horas, muito bem, dê espaço para eles. Mas é isso que esses caras vão fazer nesses podcasts, outros veículos que têm uma certa visibilidade? Não, eu já comentei qual é a ideia e estratégia dessa turma. Então, pela falta de contestação, eu não sei se deveria se dar espaço realmente para essa turma. Eu não sei não, eu tenho certeza, não se deveria dar veículos para eles mandarem mais longe ideias nocivas para a sociedade. A gente sabe que uma grande parte do público é sugestível, uma grande parte do público é sim sujetiva à manipulação, à formulação de ideias baseadas no que você pensa, se você tem uma câmera e uma visibilidade. Bom, diferente de mim, que não tenho quase engajamento, eu não vou ter capacidade de manipular ninguém. Eu mal consigo fazer vocês comentarem e curtirem esse vídeo para ver se aumenta o alcance, já que o algoritmo do YouTube me sacaneia muito. Mas enfim, a gente sabe que temos uma responsabilidade com as pessoas que nos escutam. E quando a gente está cagando pra isso, só pensando no nosso próprio lucro, e quanto engajamento a polêmica pode trazer, acabamos sendo cúmplice desses neofascistas. Então, querendo ou não, esses podcasts viram cúmplice da perpetuação do bolsonarismo nocivo, que eles podem até falar contra, mas quando eles dão espaço para essa gente, não contestam de maneira eficiente ou por convicção mesmo e deixa pra lá e deixa a pessoa enrolar com a sua retórica furada, eles viram sim cúmplice. E é óbvio que tem que pôr no deles, como a gente pode pôr até hoje, pelo fato deles terem sido entusiastas do Bolsonaro no passado e tentam justificar isso dizendo que o outro lado era tão podre ou igual. Ainda fazem a falsa equivalência, a falsa simetria. Eu sei, vocês sabem, esses caras têm um ego gigante. Eu só são cínicos, não acho que sejam por ignorância. Eu sou o professor de arte, cartunista raposa. Abraço e aqui nesse canal só vai ter espaço quem nunca pregou contra a democracia, quem nunca fez parte do gabinete de ódio, quem nunca foi nocivo nem cínico nas ideias. Só eu posso ser assim. Abraço.